Quando os semideuses, são os devas, eles ouvem os assuntos de Krishna, eles não entendem Krishna. Não é que eles não entendem, a interpretação na mente deles acerca de Krishna é mais no sentido de que é uma manifestação de Vishnu. Então os devas, eles são Vaishnavas, e a mente deles é completamente absorta e configurada para Vishnu. Então toda a interpretação que o deva faz acerca de Deus recai, ou seja, é como se fossem assim, todos os rios vão para o oceano. Então todas as mentes dos devas vão na direção de Vishnu. Então quando eles olham Krishna, eles interpretam Krishna do ponto de vista da mente, do aspecto divertido, ou do aspecto infantil de Vishnu, a característica de criança de Vishnu. Então, eles sempre vão interpretar dessa forma, tá? Isso é natural, é extremamente natural, porque, por exemplo, mesmo nós, na nossa condição, quando pensamos em Krishna, a nossa tendência primeira é pensar em Krishna do ponto de vista Deus. Então nós fazemos a filtragem e observamos essa característica Deus. Então a gente tenta entender como é que o perfil, que é o padrão intelectual que nós temos de Deus, ou seja, a nossa produção intelectual, a nossa produção inteligente, quando nós utilizamos os nossos recursos do software, que é a inteligência, para fazer a análise desse princípio, que é o conceito Deus que nós temos. Então a gente tenta colocar esses preceitos na pessoa Krishna. E o que acontece? Frustração. Assim, entre aspas, porque é preciso, para compreender Krishna, é preciso de um coração, que é uma mente, adaptada a isso. E esse coração, essa mente, precisa necessariamente estar livre de certas contaminações que são chamadas anartas. São espécies de vírus dentro do sistema que impede o funcionamento natural dos drivers, que permitiria abrir o programa, que é o entendimento de Krishna. Então anartas ou contaminações, vírus, como por exemplo a inveja, a ira cruel, a ira maldosa, porque tem a ira positiva, a ira benéfica, a ira bondosa, a ira que é uma manifestação da paz, ou do desejo de paz. Por exemplo, uma mãe com uma varinha na mão ameaçando um filho, isso é paz, aparentemente parece ser, não é assim violento, mas é paz. Um policial, por exemplo, bem armado, bem equipado, bem armado, na sua rua, por exemplo, e se você é um cidadão de bem, então ele representa para você segurança, paz, entende? Então assim, a luxúria, é aquela luxúria que excede a normalidade e ofende e magoa outros, por exemplo, como por exemplo abuso sexual, estupro, mexer, com a mulher de outra pessoa, prejudicando uma família, sabe? Então esse tipo de desejo, assim, que extrapola a normalidade, isso tudo é considerado luxúria. Acúmulo de propriedades que não são utilizadas, por exemplo, se você olha, por exemplo, na sua casa e tem um monte de coisa guardada lá há anos que não são utilizadas, mas ainda assim estão lá guardadas para dar a você a sensação de domínio, de posse sobre aqueles objetos, isso é entendido como avareza ou luxúria. Então, assim, claro que aí a gente pode listar colocar na agenda aí uma pauta de, muitos dias falando sobre as más qualidades possíveis, Tem uma música do grupo Titãs, que é muito interessante essa música, ela chama-se Pulso, Então ele vai descrevendo as várias possibilidades de nós morrermos a qualquer momento, como por exemplo febre, coqueluche,
tuberculose, faringite, nananana, calatitite, e o pulso ainda pulsa. É muito interessante essa música, porque ele descreve uma série de doenças, uma série de probabilidades que deixa a pessoa em estado de choque, e a pergunta é como é possível que, apesar de todas essas possibilidades, o pulso ainda pulsa, quer dizer, por algum tempo, né? Então, a quantidade de contaminações e anartas é bem grande, tá? Agora, existem certos antídotos que já eliminam uma grande quantidade de anartas também de uma única vez, né? Assim como um remédio, por exemplo, que trata vários problemas de uma só vez, né? Bom, e por aí vai. Então, o coração ou a mente operacional de um buscador, ou seja, daquele que busca entender a suprema personalidade de Deus, ou Krishna, não pode ter esse tipo de contaminação, não pode ter esse tipo de influência maliciosa. O coração, a mente dessa pessoa deve estar livre da luxúria, livre da cobiça, da inveja, da avareza, do orgulho, da arrogância, da pretensão, deve estar livre de todas as contaminações que são o equivalente de vírus no sistema operacional que impedem os aplicativos naturais de exercerem as suas qualificações às quais eles estão destinados em última instância, que é o estado de encantamento com a existência, e a existência inclui o princípio que é o absoluto. Então isso depende muito de como é que a pessoa vai estar do ponto de vista da sua condição, né? Nós chamamos espiritual, mas isso também pode ser entendido como psicológico, né? Porque uma pessoa que toma precauções para não ter contaminações na mente significa uma pessoa psicologicamente natural ou saudável, né? Então uma condição psicológica saudável, digamos assim. E isso é algo que realmente é importante, tá? É necessário. Deixa eu só dar um recado aqui, pessoal, que infelizmente tá sempre por esse horário, às vezes eu preciso dar uma pausazinha para dar um recado, tá bom? Eu já retorno em um segundo, pessoal, então, dando sequência, né? No próprio Krishna, ele diz o seguinte, aí no texto da canção Gita, ele diz assim, não é possível compreender esse conhecimento aqueles que invejam o Supremo, aqueles que possuem muitas ramificações na mente, ou seja, tem muitos desejos. A determinação de alcançar o Supremo, a determinação resoluta de conquistar essa instância não acontece no coração, né? Então ele diz assim, aqueles que possuem muitas ramificações, aquele cuja mente vai para muitas direções, a determinação resoluta de conhecer o Supremo simplesmente não acontece no coração, tá? Eu só vou precisar, infelizmente, dar mais uma pausa, tá, pessoal? Nós estamos analisando, vamos entrar agora, já fizemos a contextualização da introdução, né, ao conteúdo da Gita, da conversa, e agora nós vamos entrar nos detalhes específicos do diálogo que envolve certas considerações. O Bhagavad Gita, ele é um quebra-cabeças, tá? Ele não tem uma sequência racional, não, desculpa, vou colocar, não é que nós temos sequência racional. Ele não tem uma sequência linear de raciocínio. Ele é um enigma. Na verdade, ele é para os jogadores. O Bhagavad Gita é graduação, tá? Então você tem aí o conceito Deus é genérico. Por isso que você tem o conceito Deus em todas as áreas. Qualquer lugar que você vai, lá na floresta, se você chegar na floresta e conversar com um índio sobre o conceito Deus, se você falar Deus, ele não vai entender, porque Deus é uma palavra grega, o índio não entende grego, então não vai adiantar nada.
Mas se você falar o espírito da natureza, o grande espírito, né, a luz universal, inclusive os índios também têm essa ideia, né, de luz universal, de o grande espírito. Então, a ideia de Deus vai estar presente no conceito mesmo de uma aborígene que nunca teve contato nenhum com escrituras chamadas sagradas, tá? Então, o princípio do entendimento de Deus é uma coisa genérica, não é algo assim tão sofisticado quando nós pensamos que é, tá? É algo bem simples até, é natural, é praticamente biológico, a ideia de Deus, tá? Agora, a sofisticação como isso é apresentado, daí vai depender de alguns fatores que envolvem geografia, a região geográfica onde o conceito de Deus é elaborado. Então, se você tem uma região com mais predominância do elemento fogo, vai sair um Deus do fogo, um Deus característico com o elemento fogo. Se for, assim, num ambiente mais líquido, então um princípio de Deus mais emocional. Se for um ambiente temperado, então você vai ter aí um temperamento temperado, né? Enfim, depende das condições geográficas. O nativo local, influenciado pela pressão geográfica, vai ter uma ideia de Deus, tá? Outra coisa que normalmente condiciona a ideia, o conceito de Deus é o seguinte: os diferentes traumas que a entidade viva passa no processo para conseguir nascer, tá? Para conseguir perceber que existe. Por exemplo, do homem, né, ele tem ali uma incubadora, que é uma espécie de um armazenamento, né, de entidades vivas. Então ele tem ali uma quantidade de mais ou menos 500 milhões de, né, assim, entidades vivas na forma de espermatozoides, que são pequenas cápsulas que alimentam e cuidam, não é, dessas entidades vivas, dessas consciências. Então essas consciências elas estão ali bem tranquilas, né, ok? E de repente elas são convidadas a se retirar dali. É o ato sexual. Então a primeira memória registrada de movimento, porque até então elas estão em stand-by, em estado de potência, paradinhas ali, como numa incubadora mesmo, só adormecendo. E quando elas são chamadas a acordar, a despertar, a movimentar-se, elas saem todas correndo desesperadas buscando oxigênio, porque elas intuitivamente sentem que a quantidade de reservas de sobrevivência está diminuindo a cada momento, e ela está vendo isso diminuir e precisa de uma fonte de reserva para repor aquilo ali. Então elas saem desesperadas em busca, não é, dessa reserva, que é o óvulo. E no caminho centenas de milhares falecem, morrem, e ela vê milhões morrendo ao lado dela, e ela simplesmente está pensando que pode ser a próxima a qualquer momento. Na verdade, esse pensamento não está acontecendo claramente, né? Tudo isso é muito intuitivo, embrionário, mas está acontecendo. E a memória RAM dessa consciência já está registrando todo esse processo, que é tipo assim, é uma situação meio desesperadora. Então, coloca aí 500 milhões de entidades vivas que, assim, estão, diríamos, lutando pela sobrevivência, apenas uma sobrevive. Então, é basicamente o resultado de um genocídio. Então, a pessoa, quando o espermatozoide, a alma, quando ela consegue, a consciência, quando ela consegue fecundar o óvulo e receber a reservatória de nutrientes que ela necessita para sobreviver, milhões de outras já morreram. Então ela é sobrevivente de um genocídio. Então isso fica registrado no coração, na memória da entidade viva, que ela sobreviveu a um genocídio. Então, a primeira experiência dela é do desamparo, da expulsão do paraíso. Ou seja, ela estava lá bem, tranquilinha, e de repente ela foi expulsa. De onde? Do paraíso. E como é o paraíso? Ela estava deitada, ela comia, dormia,
E era só isso que ela fazia. Tem muitas pessoas que têm o ideal de vida assim: comer, deitar, dormir, levantar, comer, deitar, dormir. É uma vida embrionária, entende? E essa é a ideia que as pessoas têm do paraíso. Então, para a entidade viva, essa saída desse ambiente é o equivalente de uma expulsão do paraíso. Então fica registrado ali: fui expulsa do paraíso e sobrevivi a um genocídio. Existimos. A que será que isso destina? Já começa ali. Bom, depois ela consegue desenvolver o feto, o corpo, né, vai se desenvolvendo, e a mamãe começa a passar uma mensagem subliminar dizendo que não, filhinho, agora você chegou, e agora nós vamos ficar juntos para sempre, né? E ainda bem, agora encontrei você. Então a mamãe começa a mandar uma série de comandos hipnóticos que acalmam a entidade viva e a convence de que agora tudo vai ficar bem, de que ela vai ser eternamente feliz e que já o medo já passou, que acalme-se e tal, etc. E a mamãe fica nesse estado de êxtase por uns 7, 8 meses, mais ou menos. E tão logo esse período passe, ela começa a sentir os incômodos já né, de certa forma, já está sentindo os incômodos já desde o início, mas ela começa a sentir um pouco incomodada, né, com a situação. Dali ela não consegue dormir e tal, e aquela coisa toda, e ela está assim desejando que a criança nasça, né? Não que ela está rejeitando a criança, mas é porque ela está cansadinha mesmo e dói às vezes e tal. Então 9 meses, né, de gestação é um negócio meio puxado. E nesse estágio, o bebê que está ali fertilizado, ele começa então a entender que ele está sendo novamente convidado a se retirar do paraíso. Ele sente essa insinuação de que aquela relação, aquele convencimento, aquele estado de convencimento de eternidade, porque para o bebê, ele não tem uma experiência consciente fora do útero. Enquanto o embrião, enquanto o espermatozoide, ele tem uma consciência muito rudimentar, intuitivíssima, né? Então ele não faz conjecturações. Enquanto um bebê, ele faz conjecturações. Ele olha, ele acorda, ele vê aquele ambiente e ele fica tentando reconhecer o local. Então ele faz um reconhecimento do ambiente e aquele ambiente se torna então o campo de conhecimento. Chama-se o Kshetra Gyana, o campo de ação, o campo de conhecimento. Então o bebê, ele só tem o conhecimento acerca daquele ambiente, ele não conhece outras áreas, ele só conhece aquilo ali. Então para ele a existência é aquilo, entendeu? Aquilo é a existência. E tem um filme, né? Saiu agora recentemente um filme na Netflix, chama-se Oxigênio. Esse filme, ele reflete mais ou menos essa situação aí, desse momento. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que isso está refletido ali nesse filme. Chama-se Oxigênio o filme. Então, quando o bebê, ele não faz planos para uma existência fora do útero, ele não tem essa experiência. Então todas as intuições sobre a existência têm a ver com a permanência no útero. Então para ele aquela situação é cômoda, ele tem tudo o que ele precisa, é quentinho, é aconchegante e tal, alimento, e ele não precisa fazer nada, apenas comer e dormir. Mas eis que vem aquele dia fatídico em que ele é expulso novamente do paraíso. Então ele tem que nascer. Às vezes ele não quer sair e ele é puxado a ferro, ou seja, ele é expulso literalmente do paraíso. Já aí ele já está numa situação já mais consciente, ele já está percebendo muita coisa. E a experiência de ser arrancado ou expulso do útero fica muito intensa na consciência, e isso traz de volta o trauma original embrionário, se mistura ao trauma do medo do nascimento e se transforma numa característica da personagem do nascimento. Então, todo ser humano, ele nasce em condição de medo e depressão, tá? Todos os seres humanos, ele nasce nessa condição, que ele traz uma reserva de registro de medo e depressão.
Agora, se a família está bem estruturada, os pais estão bem, esse jogador ele superará a depressão nos 2 primeiros anos de idade. Isso é um tema da psicologia moderna, tá? Não é uma questão metafísica, tá? Envolve metafísica, mas isso já é um catálogo da pauta da agenda dos psicólogos, tá? Trabalhar nos pais para que lá na frente não tenha um adolescente problemático. Se a família está bem estruturada nos 2 primeiros anos, a criança vai se desenvolver saudável e lá na puberdade, lá nos 14 anos de idade, o máximo que a criança vai ter é uma crise existencial, que é natural, porque faz parte de uma transição de evolução, mas ela não vai, por exemplo, tender para as drogas, para o suicídio, para o desespero e tal, não vai ter esses efeitos aí. Vai ser uma pessoa normal que vai passar por uma transição que envolve uma crise existencial, mas que vai saber lidar com isso com uma certa maturidade, que tem estrutura psicológica com condições de vivenciar o impacto. Agora, se a família não estiver bem estruturada, nos 2 primeiros anos de vida do bebê, lá na frente vai ter um adolescente rebelde, revoltado e com problemas psicológicos, porque vai voltar a sensação de expulsão. E essa sensação de expulsão do paraíso volta-se contra os pais. Por quê? A primeira expulsão foi do pai, a segunda foi da mãe. Então são 2 traidores que merecem serem castigados. É isso que os adolescentes cruéis fazem com os pais, porque são ignorantes e não sabem o que está acontecendo com eles também. Essas traições originais ou primordiais aparecem no coração e eles então ficam rebeldes e revoltados contra os pais. Quando eles não conseguem atingir diretamente os pais, eles usam uma outra técnica, que é a técnica do escorpião. O escorpião, quando ele não consegue picar alguém, ele se pica a si mesmo. Isso é o que o escorpião faz. Então, o que acontece? Quando o adolescente ele não consegue atingir ou destruir psicologicamente os pais, às vezes eles conseguem até destruir uma família. Adolescentes, eles conseguem fazer isso às vezes, eles separam pais. Porque ele não está consciente completamente do que ele está fazendo, ele só sente uma raiva, uma revolta, ele não sabe exatamente o que é. Os psicólogos chamam isso de hormônios, eles não entendem, os pais entendem como hormônios, mas na verdade está voltando essa raiva dessas traições, estão retornam, e ao retornar, né, a traição, é justamente isso que acontece. Eles ficam rebeldes, contrários aos pais e os atacam. E quando eles não conseguem atingir diretamente os pais, eles atacam a si mesmo, como? Se drogando ou se suicidando. Então, o que acontece? Eles machucam a si próprios, como é o caso dos escorpiões. Quando ele não consegue atacar a vítima, ele se pica a si mesmo e se mata. E essa técnica é a técnica que o Shakespeare certa vez comentou, que o ódio é uma taça de veneno que o tolo toma esperando que o outro morra. E os adolescentes, como são meio, estão aprendendo a coisa da vida ainda, tem a questão do orgulho, da alma, do sentimento de poder e tal, se mistura com essas traições originais e o resultado é uma rebeldia coletiva, que é a característica dessa faixa etária, que são os adolescentes, tá? Bom, quando eles são normais, quando eles são saudáveis, eles se tornam idealistas libertários. Então eles se envolvem com política, com ONGs, com a menina lá a Greta, né, da questão da ecologia, a Malala, e esses são os conhecidos, mas existem centenas de outros que são anônimos, né? Então, quando os adolescentes, as crianças crescem saudavelmente, lá na frente nós temos idealistas. Quando eles crescem traumatizados ou ignorados, lá na frente nós temos rebeldes problemáticos, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Agora, o que acontece? Quando a gente tem, agora pegamos um contingente de centenas e milhares, agora são 8 horas e 18 minutos, pessoal, eu vou falar mais 10 minutos, tá? Até as 8h30 eu concluo, tá bom? Só para vocês saberem que tem um tempo. Então, lá na frente, agora vamos pegar essa situação psicológica de único indivíduo, essa epopeia que nós fizemos, desde lá do espermatozoide, a sobrevivência, o genocídio, encontrou a cápsula que parece bem a historinha do super-homem, né?
que sai do planeta, atravessa o universo, encontra um planetinha que ele tal, etc, sobrevive ali. E é a história da alma, da consciência, né, no espermatozoide. Sobrevive lá, atravessa o universo inteiro, que é, né, a área do útero ali, e encontra um planetinha lá, que é um óvulozinho, e sobrevive. Daí começa a história toda. Então, daí cresce, né, e tal, tem essa coisa toda, e finalmente, quando chega nessa fase, existe uma outra... Nessa fase não, aos 8 anos de idade já começa a ter essa noção. Existe um outro pré-trauma que não aconteceu propriamente ainda, mas que o jogador tem que conviver com ele, que é a ideia, né, que é a ideia de que ele vai ser expulso novamente do paraíso, tá? Porque assim, ele vê lá, né, tem até o mundo, tem as meninas bonitas, tem os rapazes bonitos, tem carro, tem isso, tem aquilo, tem tudo isso, o tempo está passando, o oxigênio está acabando e ele vai ser convidado a ser expulso do paraíso novamente. Então o jogador fica desesperado e fala, então já vou logo cair fora do jogo. Já vou logo me matar, eu vou me arrebentar, eu vou me destruir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou enlouquecer. Pare o mundo que eu quero descer. Então chega uma fase de enlouquecimento, de medo, porque envolve as várias experiências de expulsão do paraíso e ela também observa a crueldade do mundo, né? Como o menino lá, o Renato Russo, certa vez cantou, explica a grande fúria do mundo, né? E quem são seus pais? São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Mas explica a grande fúria do mundo. Então uma criança olha, ele vê as pessoas morrendo, os pais, primos, amiguinhos, catástrofes, medos, coisas. Ela tem medo de escuro, tantas coisas. Ela se vê numa situação que ela, sabe, tem que lidar com tudo aquilo e ao mesmo tempo ela está carregando uma carga consigo, que é o trauma das expulsões. E a crueldade do mundo, que é o exercício do poder, é a alucinação dos jogadores com medo, na tentativa de ser felizes, sabe, destruindo outros para conseguir ali aquela história do farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então a pessoa vai em cima e, sabe, comete várias infrações e aqueles jogadores que são mais pacíficos acabam muitas vezes sendo lesados por esses jogadores mais agressivos e depois eles também sofrem as consequências, claro. Mas aí o que acontece? Gera um conflito de grande confusão na cabeça desse jogador e é uma fase em que eles acabam... A Coreia do Sul... Eu trabalhei na Coreia do Sul durante 8 anos. Todos os anos eu, né, tô até com saudade de ir pra lá. Mas durante 8 anos, todos os anos, eu passava de 3 a 5 meses na Coreia do Sul trabalhando. E eu, não sei se eu já comentei com vocês, em alguma ocasião, eu cheguei a fazer, como astrólogo, o mapa astral de uma pessoa, uma personalidade da política lá da Coreia do Sul. Que na época, agora ele é o vice-presidente da Coreia do Sul, mas na época ele era o diretor do Banco Central. Por questões de negócios, ele acabou chegando até mim e eu acabei fazendo o mapa dele. E ele me perguntou na época se eu tinha alguma sugestão de plataforma de apresentação política que fosse convincente para a sociedade e que ele conseguisse emancipação política. E como eu sabia desse histórico da Coreia do Sul, e as crianças coreanas são simplesmente assim fascinantes, de engraçadinhas e fofinhas, então eu sempre olhava e sentia, né, pena, porque muitas vezes eu encontrava adolescentes na rua com os pulsos cortados, com cicatrizes, é muito comum isso lá. É quase tipo de uma tatuagem natural para eles. Então eu encontrei vários assim. E isso me deixava bem entristecido, né? E quando eu tive a oportunidade de dar essa sugestão a esse político, eu sugeri a ele, adote as crianças como sua plataforma de política. Crie políticas para prevenir as crianças de se suicidarem. E ele então sugeriu como eu poderia fazer isso. Introduza a ideia de uma alimentação saudável, sem violência nas escolas, yoga, preparação psicológica, para que elas suportem os obstáculos e os desafios que elas terão na frente, praticando yoga e se alimentando de alimentação vegetariana. Então, introduza o conceito de alimentação vegana nas escolas, porque isso já é uma realidade no Canadá, em algumas áreas do planeta. E se você tomar esses países como referência, eles vão dar atenção a você. E dito e feito, ele foi, fez,
e a equipe dele lá ganhou lá, o grupo ganhou as eleições, e ele agora é o candidato à presidência da República, e parece que eles estão implementando esses projetos lá, assim, gradualmente, né? Porque é umas coisas assim, uma sociedade secular de mais de, sei lá, 5, 10 mil anos de história, então para você mudar o hábito é difícil, mas eles estão tentando. Pelo menos a semente está lá, né? Está se desenvolvendo. Então, é uma fase, o Japão, por exemplo, a Suíça, a Suécia, sabe, a Europa, os adolescentes morrem aos montes, aos milhares, porque é uma hora, o jogo chega uma hora que parece que é impossível de jogar. E aí vem esses traumas todos. Agora a gente está falando de Krishna, e Krishna também é um adolescente, mas num certo, né, assim. Então, quando chega, por exemplo, vamos pegar então, que a gente tem essa história de um único indivíduo, né? Vamos pegar a história da humanidade como um todo no seu processo de desenvolvimento, vai. Vamos pegar lá desde a época das cavernas e patati e patatá, essa parte não cai no Enem. Mas, quando chega lá na frente, 200 mil anos de história, depois de 200 mil anos de experiência de sobrevivência, de existência, de evolução, o ser humano desenvolve um tipo de cérebro que é capaz de fazer operações complexas do ponto de vista metafísico. Então ele começa a conjecturar a Maria Bethânia. Existimos, a que será que isso destina? Né? E aí ele começa essa conjecturação. Nesse momento, essa conjecturação, ele olha para as estrelas, ele vê aqueles pontinhos luminosos, ele vê a mãe falecendo, o avô, os anciãos, ele vê o corpo envelhecendo, então ele começa a tomar noção do que está acontecendo, como um bebê que vai descobrindo. Agora a gente tem uma bebê na casa, então ela está começando a engatinhar. Ontem ela falou papai pela primeira vez, ela estava no meu colo, e o pai dela passou, e ela esticou a mãozinha e falou papai. E aí o pessoal ficou, todo mundo, foi uma festa, bateu palma, a gente fez até pizza à noite para comemorar isso daí. Aí e tal, então, assim, quando assim, o grupo de seres, almas que estão evoluindo como seres humanos, chegam num certo ponto que começam a conjecturar a existência. O que é isso? Né? Como eles têm, lá já desde lá do início, eles já têm, a alma, a consciência já tem essa experiência de trauma, de expulsão do paraíso, né? Não é porque precisa ser um intelectual para chegar a essa conclusão, é embrionário. Então, quando os seres humanos começam a conjecturar um princípio filosófico sofisticado, que é a ideia de Deus, quando desce, ele faz o download dos rudimentos da ideia do conceito de Deus, o que acontece na mente intelectual desse grupo dessa civilização, desse grupo de seres humanos com 200 mil anos de pressão histórica sobre eles e de 200 mil anos de experiência de traumas, de expulsão de paraíso. Eles vão então conjecturar metafisicamente a seguinte afirmação: como é que nós viemos parar aqui? Fomos expulsas do paraíso. Estávamos no céu, bem, no bom e do melhor e tal. Teve uma rebelião lá do sei quem lá e tal, e eu tava de gaiato lá na história lá, tava lá e é isso aí, agora tô aqui. Então, fui expulso do paraíso. Então, vai naturalmente chegar a esse contexto aí, entendeu? Isso é natural, é biológico praticamente. Então, as religiões que partem do princípio de que nós somos expulsas do paraíso são religiões biológicas, elas são fundamentadas num processo biológico. Tá errado? Não, porque é natural pensar assim. Então não é que tá errado pensar assim, é um início. Tem que começar por algum ponto, né? É um jogo, é difícil montar o quebra-cabeça, então você tem que pegar uma peça e tentar encaixar as outras. Só que quando você pega essa peça e começa a tentar encaixar as outras, e o conceito intelectual de Deus vai se refinando cada vez mais, as peças não vão fazendo mais sentido. Elas não vão mais se encaixando, e começa a aparecer um Frankenstein ali. E quando você olha para Deus, de acordo com essas peças, partindo da ideia de uma expulsão de paraíso, Deus fica parecendo uma pessoa horrorosa. Mas que é isso? Essa pessoa que eu tenho que amar? Não. Aí já não dá mais. Aí já não quero mais. Mas a pessoa não vai falar isso claramente, porque ela vai desafiar os mestres, a religião e tal, ela fica com medo. Ela fica cínica. Então ela fala, eu amo Deus, mas o que eu gosto mesmo é de ir no shopping center e, sabe, assistir televisão ou viver a vida normalmente. Não tenho essa... eles dizem assim, eu não sou fanático, eu
eu rezo assim, do meu jeito. Ah, eu já tenho o meu jeito, eu já tenho a minha relação. Tipo, tá querendo dizer o quê? Que olha, é o seguinte, sabe, eu não quero ir adiante com essa ideia, é muito complicado pra mim. Essa relação é meio bipolar e eu tenho umas certas ressalvas em relação a esse princípio, mas eu não vou também bater de frente porque não é bom fazer inimigos. Se trata de um ser mais ou menos perigoso que me jogou aqui nesse lugar e tal. Tipo, sabe, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário, como o Caetano falou. Mas o que acontece é que isso é uma espécie de cinismo, é um medo latente, encoberto. E uma alternativa que os intelectuais encontraram para resolver essa crise foi transformar Deus numa luz, porque uma luz não faz nada, né? Não faz nada, não mexe com ninguém, fica lá só paradinha. Então fica mais fácil de... É como o problema da física mecânica com a física quântica. Se você juntar as duas coisas, sempre dá um problema conceitual filosófico. Por isso que eles estão tentando encontrar uma teoria que unifique as duas realidades antagônicas, que é a teoria da física quântica, da mecânica quântica, com a mecânica física da mecânica newtoniana. Então juntar essas duas peças dá trabalho para os pensadores, e aí esse é o que eles estão tentando fazer agora. Então quando você pega a ideia de Deus e apresenta o conceito de expulsão de paraíso, e ao mesmo tempo você tem uma intuição sofisticada de que esse princípio Deus é amor e inteligente, essas peças não se encaixam. Então eles ficam tentando equacionar essas diferenças, e o resultado de uma tentativa de equacionar isso daí é transformar Deus numa luz, que é o que a inteligência consegue fazer. Então aplica esse princípio de que ele é uma luz, e como luz ele fica absorvido, né, no tribunal, ele fica absolvido das acusações, mas também fica um pouco estéril, porque você também não tem respostas muito claras para explicar o motivo pelo qual o mundo material existe a partir de uma luz, mas ele tem aquela intuição de que esse princípio é amor. Então fica uma coisa meio subentendida, em que você ama alguma coisa que você não sabe o que é e joga lá na frente para ver o que vai dar. Então é mais ou menos assim que acontece na história da tentativa da compreensão desse princípio Deus, tá? No meio dessa confusão toda, tem os Vaishnavas, que tem o Vaishnavismo Vedanta. Então tem o Vedanta, que ele abraça todos os grupos ateus. Existe ateísmo dentro do Vedanta. Se você quiser ser um ateu bem qualificado, estudando os Vedas, dá para ser, tá? Inclusive os argumentos ateístas védicos são muito melhores que os argumentos ateístas comuns do pensador ocidental, tá? Então, se um pensador ocidental desejar ser um ateísta aperfeiçoado, ele pode estudar os Vedas e ficar perito no ateísmo a partir dos Vedas, porque os Vedas também tem uma parte ateísta que é destinada aos ateístas. E essa parte chama-se... eu esqueci o nome. Mas praticamente eles são praticados pelos budistas, por exemplo, tá? O ateísmo védico, ele se transformou na religião conhecida como budismo. Mas é possível ser um ateísta sofisticado a partir dos Vedas. Também ele tem ali a parte em que engloba as pessoas comuns, os karmas, né? Chamado karma mimamsa, aquelas pessoas que querem somente viver a vida, não querem pensar em Deus, não querem pensar nada, querem comer, dormir e tal, aquela coisa básica. E também tem Vedas para essas pessoas. Tem Vedas para aquelas pessoas que estão pressionando a inteligência para entender essa coisa toda. Isso chama-se Mayavadismo. É o caminho do Brahman, do Brahmoísmo, do Vedantismo. Então esses são conhecidos como Vedantas, ou Vedantas. Esses são conhecidos como os Vedantistas. São basicamente os impersonalistas. Depois você tem uma pequena área, é como um sistema solar, né? Você tem um sistema solar, uma coisa enorme, você tem uma pequena bolinha azul ali, que é onde vivem os seres humanos. Então, dessa floresta gigantesca dos Vedas, você tem uma pequena bolinha azul ali, chamado Vaishnavismo. E é essa bolinha azul que nós estamos nos envolvendo, tá? Para entender Krishna adequadamente, ou as orientações que vão ser oferecidas de Krishna daqui para frente, se você tiver assim muitos vírus impersonalistas, você não consegue compreender claramente as orientações de Krishna, tá? Você vai sempre traduzir isso como uma orientação geral, uma coisa mais mitológica, talvez abstrata, vai até gostar dos impactos filosóficos que aquilo produz,
mas não vai ser o suficiente para produzir em você êxtase de amor por Krishna, tá? No máximo vai fazer com que você fique mais assim, digamos, com uma certa tendência mais de inclinação à apreciação de Deus, mas isso não vai dar a você uma apreciação direta de Krishna. Já é bom, já está muito bom. Se houver já uma eliminação dos preconceitos e falsas acusações contra Deus, isso já é um grande avanço. Mas o objetivo final é o despertar do amor por Krishna, tá? Então, ter apreciação por Deus ou compreensão de Deus é uma fase natural, normal, é uma exigência básica para quem quiser ir além disso, tá? Então, é bom a gente, né, já ir falando sobre isso daí, porque isso vai atrapalhar o impersonalismo, as contaminações, as falsas acusações, as malícias do coração. Isso tudo são vírus que atrapalham na percepção direta de Krishna. Então, aqueles que quiserem ver Krishna pessoalmente terão que dar atenção a essas contaminações como um jardineiro e ir retirando essas ervas daninhas. Chama-se Anartha Nivriti, é a fase em que nós preparamos o terreno, ou seja, retiramos as ervas daninhas para colocar a semente de Bhakti, que é o amor puro por Krishna. Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna, tá bem? Muito bem, pessoal, são 8 horas e 35 minutos, eu usei aí 5 minutos de tolerância. Gostaria então de finalizar aqui, me desculpar por algumas interferências aí e tal, mas é isso. Então eu paro por aqui, tá? Se alguém quiser fazer alguma... Acho que alguém colocou aqui alguma coisa. A Aline disse, é por isso que nossa condição humana é tão rara e especial. Deixa eu colocar aqui na... Opa! Ok, vamos lá. Olha lá, ela colocou, como essa pessoa rebelde pode se recuperar? Isso é uma longa história. Mas, pranayamas, acordar cedo pela manhã, entoar mantras e estudar a conversa sagrada de Krishna com Arjuna é um antídoto poderoso, acredite, funciona. Pelo menos funcionou comigo, né? E se funcionou comigo, eu acho que funciona com qualquer um. Mas é isso mesmo, tá, Aline? Sadhana e uma mente predisposta a entender o Supremo com o coração aberto. Isso cura. Depois ela colocou o seguinte, eu acho que acredito que isso tem a ver com, né, a questão da epopeia, né, do desenvolvimento humano. É por isso que nossa condição humana é tão rara e especial, porque temos a chance de compreender Krishna de forma até mesmo superior aos devas. Sim, querida, exatamente isso. Os devas, eles são encantados com a ideia de Deus. Por quê? Os devas, eles são... eles vivem em estado de opulência nos planetas celestiais. Os devas básicos, porque tem uma classe de devas que são superiores também, tá? Mas os devas canistas, eles vivem num estado de êxtase, são como patricinhas e mauricinhos do universo. Eles são riquíssimos, são jovens, são belos, e a vida deles é uma festa contínua, é amanhecer como num dia de domingo constantemente, é tudo isso que as pessoas desejam. E Vishnu é o fornecedor, então eles são simplesmente encantados com Vishnu e não querem outra coisa a não ser isso. Então eles, né, ficam aprisionados no amor de Vishnu. E Vishnu é um papai amoroso, carinhoso, cuidadoso. Então eles são crianças felizes, né? Mas o que acontece? Sim, na forma humana isso é muito raro, porque nascer como ser humano, sobreviver a 500 milhões de outros que não sobreviveram, é justamente, né, isso aí, é um heroísmo. Então você nascer como um ser humano, parabéns, você já é um herói, tá? Mas Uttistad Jagrata, não pare antes de alcançar a meta. Se você cansar, ok, descanse, mas não descanse a ponto de entrar em coma. Fique atento. Quando se sentir melhor, levanta, vai, continue, vai à luta. E levanta, tá? E desperta, porque a coisa não parou ainda, né? Então tem que continuar até a autorrealização completa se dar, ok? Esse que é a orientação védica. Mas nascer como ser humano já é um ato heróico, e isso faz de você um herói. Então todo ser humano merece naturalmente o respeito de um herói. Então quando eu olho os seres humanos, eu já tenho essa percepção no meu coração. Trata-se de um herói. Agora, o que esse herói vai fazer com essa medalha, esse fruto,
essa conquista heróica, aí é uma outra fase do jogo. Nessa fase, muitos jogadores, apesar de serem heróis, caem, porque num campo de batalha até grandes heróis caem. E é muito comum que eles caiam porque eles são meio ignorantes, então eles não sabem o que fazer e ficam batendo cabeça aqui e ali. E aí o resultado é que cabeças rolam à torta e à direita. E os jogadores, porque um jogador inexperiente, ele precisa encontrar um jogador experiente e aprender com os experientes. Senão, ele simplesmente vai se transformar em adubo constantemente, né? Mas é isso mesmo, tá? Os jogadores precisam admitir que são heróis e tomar posse da responsabilidade de serem heróis e, sabe, jogar o jogo como heróis, tá bom? E continuar o jogo, basicamente é isso, tá? Até alcançar o processo final, que é a autorrealização, tá bom? Muito bem, então vamos, né, concluir aqui, são 8 horas e 15 minutos, nós temos 45 minutos de gravação. A bebê quer dar um bom dia pra vocês. Traz ela aqui, por favor. Ela tá aqui me vendo falar com vocês e toda vez que ela me vê falar com vocês e não traz aqui pra dar um salve, um alô, um bom dia, ela chora. Não é não, Sofia? Chegou a sabedoria. Olha lá, agora ela tá sorrindo. O nome dela é Sofia, é a sabedoria. Então, vamos... olha lá. E te escondido aí, né? Vamos ver se a gente consegue, né, fazer essa sabedoria crescer. Vamos ver, tá? Mas é isso aí, pessoal. Tenha um bom dia para todos. Namastê, Hare Krishna, Carpe Diem. Aproveite seu momento. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna. Até amanhã. Até amanhã. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare